Olá, meu irmão, boa noite. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui juntos em mais uma live da Igreja Evangélica Congregacional em Caxamorra. É um prazer, uma alegria muito grande estar com você. Hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de estudo bíblico. Toda terça, toda quinta nós nos reunimos aqui na live para estarmos diante da palavra de Deus no momento de culto ao nosso Senhor e de aprendizado da sua palavra. Terça-feira nós estudamos o livro de Gênesis e às quintas-feiras nós temos estudado o segundo livro dos Reis. Então é uma alegria grande estar com você, quero dar as boas-vindas e que Deus nos abençoe nesse tempo que nós vamos passar juntos. Hoje, assim também como aconteceu na última terça-feira, este vídeo foi gravado, está gravado e está sendo publicado agora às 20 horas, porque eu tenho uma reunião com os candidatos à membresia da nossa igreja, Igreja Evangélica Congregacional em Caxamorra. Por isso, esse vídeo está sendo gravado na mesma quinta-feira, mas publicado depois. E por que eu faço questão de dizer isso? Porque temos irmãos que nos acompanham de forma assídua, irmãos que são de outros estados, outras cidades, que estão sempre conosco, irmãos que não são da nossa comunidade de fé e que fazem questão sempre de entrar aí, deixar aí o seu comentário, deixar a sua saudação, dando boa noite, cumprimentando os irmãos. E eu sou muito grato, fico muito feliz com esse momento de interação. E por isso eu quero explicar que eu não vou estar respondendo simultaneamente a sua saudação, porque este vídeo está sendo gravado. Mas eu peço que você fale aí, deixe a sua saudação. Vou beber um pouquinho de água que ainda estou com um pigarro do resfriado. Desculpa. Deixa aí a sua saudação, deixe o seu cumprimento. Por quê? Porque depois eu entro lá no chat, no vídeo, e faço questão de ver daqueles que estavam presentes, que nos saudaram a Igreja de Cristo, e isso alegra muito o nosso coração. Deixa aí o seu like, se você puder, compartilhe esse momento com outras pessoas, e que Deus te abençoe. Nós vamos orar hoje pelo nosso irmão Jacó Anselmo. Jacó Anselmo é um irmão querido que é de Brasília, que nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas em breve, se o Senhor permitir, isso há de acontecer. Assim como outros irmãos de Minas Gerais, de São Paulo, de Tocantins, irmãos de várias cidades e estados que estão sempre conosco, irmãos que às vezes a gente não conhece pessoalmente, mas temos apreço, carinho, alegria por saber que eles estão sempre conosco. Então, a você que é da nossa comunidade de fé, a você que não é da nossa comunidade de fé, mas está participando desse momento de culto conosco, você que é de outras regiões do Brasil, Deus abençoe, muito obrigado pela sua companhia conosco. O nosso irmão Jacó Anselmo foi fazer uma cirurgia e logo depois da cirurgia foi sair da cama e quebrou o tornozelo. E aí teve que voltar no outro dia, hoje, para fazer outra cirurgia, uma atrás da outra. Então a gente vai orar agora pela recuperação do nosso querido irmão Jacó Anselmo, colocando diante dele também os outros irmãos e amigos queridos que estão em tratamento de saúde, que estão enfermos, que estão hospitalizados, aqueles que estão também enlutados, que o Senhor a todos abençoe. Hoje nós vamos dar continuidade no segundo livro dos Reis, capítulo 22. Então pega a sua Bíblia, abra, segundo livro dos Reis, capítulo 22. Hoje nós vamos terminar o capítulo 22, do versículo 11 ao versículo 20, do versículo 11 ao versículo 20, 10 versículos, tá bom? Então, abra sua Bíblia lá em segundo livro dos Reis, no capítulo 22, mas antes vamos orar. Deus bendito, Pai de amor, muito obrigado pela tua misericórdia e graça. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos como Igreja de Cristo, diante da tua palavra, que salva e santifica. Suplicamos ao Senhor que o Senhor nos instrua, porque precisamos de ti, somos carentes da tua instrução. E assim também, Senhor, queremos te suplicar pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos, a irmã Norma, a nossa irmã Suzy, a nossa irmã
a nossa irmã Aninha Lourenço e suplicar também pelo nosso irmão Jaco Anselmo, passando por 2 cirurgias, uma após a outra, e os demais irmãos que estão em tratamento, que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja, os cure. Assim também suplicamos ao Senhor por aqueles que estão enlutados, que o Senhor promova o consolo. Abençoa-nos, Senhor, e perdoa os nossos pecados. É a nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você entrou agora, se você ligou agora e não ouviu a explicação que eu dei antes, hoje, neste horário que este vídeo está sendo publicado, eu estou numa reunião com os candidatos à membresia da nossa igreja, num tempo de estudo bíblico com eles, além daquilo que nós fazemos já dominicalmente, por isso esse vídeo é gravado. Então, não deixe de dar aí a sua saudação, não deixe de deixar o seu cumprimento, mas saiba que a minha interação está limitada pelo fato de não ser online, tá bom? Mas que Deus te abençoe muito, um forte abraço. Muito bem, irmãos. Hoje a gente vai ler o capítulo 22, o texto que vai do versículo 11 até o versículo 20. A gente vai fazer uma leitura rápida dos 10 primeiros versículos, com o objetivo de recapitular, para que a gente possa ser lembrado do que nós estamos falando. Depois de um tempo, de um período onde Judá teve reis que desobedeceram a Deus, a narrativa apresenta um rei que promoveu uma reforma. Um rei que foi usado por Deus para que as abominações fossem afastadas, que a idolatria tão comum neste tempo, no período dos profetas Sofonias, no período do profeta Jeremias, esse relato se dá exatamente neste tempo de Sofonias e Jeremias, que este rei, o rei Josias, promovesse um tempo de avivamento, de volta à importância das Escrituras, volta à importância à lei de Deus, volta à importância àquilo que Deus havia falado aos patriarcas, aos pais, ao povo de Deus antes deste período. Aquilo que foi registrado pelo profeta Moisés. Mas para a gente fazer isso, vamos fazer uma leitura rápida a partir do versículo 1, tá bom? E aí a gente tem esse panorama, lendo o versículo 1 ao versículo 10, e depois a gente se detém um pouco mais a partir do versículo 11. E o texto diz assim: Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Começou com 8 e reinou 31 anos. Sua mãe chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Vamos lembrar que os reis que andaram em retidão, eles tinham sempre como referencial, e isso foi mais comum entre os reis de Judá, tinham como referencial o rei Davi, que é o emblema do homem que obedeceu à voz de Deus. Por outro lado, inúmeras vezes, sobretudo na história do Reino do Norte, que neste momento da história já tinha sido dominado pelo Império Assírio, os reis de Israel, Reino do Norte, aqueles que foram perversos, maus, eles de modo geral foram associados ao rei Jeroboão, um emblema de um rei mau, perverso, que adotou a idolatria e conduziu o povo a andar longe da lei de Deus. Temos aqui Josias, que começa um reinado muito novo, com 8 anos, e vai reinar durante 31. Mas já de imediato é elogiado como um homem temente a Deus. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou todo o caminho de Davi, seu pai. Não que Davi fosse pai dele, né? É um apontamento para a genealogia, porque todos os reis de Judá foram descendentes de Davi. Isso não acontece com os reis de Israel. Nós temos várias sucessões dos reis de Israel, Reino do Norte, que foram reis de outras famílias, de outras dinastias. Então você não tem uma genealogia reta como a gente tem em Judá. Todos os reis descendentes, bons ou ruins,
descendentes que atuaram como reis de Israel, como reis de Judá, perdão, foram descendentes de Davi. Isso tem a ver com a promessa que é estabelecida lá no segundo livro de Samuel, quando Deus diz que estabeleceria uma coroa perpétua, né? Um rei de Israel, que isso seria contínuo. Todos os descendentes, todos os reis de Israel, ou seja, de Judá, seriam descendentes de Davi. Isso, obviamente, é um apontamento para a vinda do Messias, do Rei dos Reis, Cristo Jesus, que era descendente de Davi. E aí o versículo 3 diz assim: no 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor. É a parte administrativa, né? Para promover a obra, a restauração, porque o templo tinha sido profanado, destruído, né? Ídolos tinham sido levados lá para dentro. Então, o templo do Senhor, como eu já disse em outros momentos, ele não tem a mesma representatividade que o templo hoje, onde nós nos juntamos para adorar a Deus. O templo no Antigo Testamento, como o tabernáculo, como a aliança, como outros símbolos, apresentam ou representam a presença de Deus. Então, levar para o templo do Senhor ídolos e promover sacrilégios dentro do templo é o emblema máximo da abominação diante de Deus, da idolatria, da desobediência. E agora temos um rei que está restaurando fisicamente este templo. Então, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que dei nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para que reparem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para reparar os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Está falando questões administrativas, né? Que eles confiavam naqueles que estavam responsáveis para promoverem a reforma da casa do Senhor. Reformar a casa do Senhor é parte do culto, porque isso está apontando para a importância do símbolo que representa a presença de Deus, o templo. E é nessa ação administrativa de reforma do templo que eles vão encontrar o livro do Senhor. Versículo 8 a 10. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Há quase que um consenso, embora não se possa afirmar de forma categórica, que esta literatura que foi achada, ela foi o livro de Deuteronômio. E isso, entre outras coisas, porque o livro de Deuteronômio ele vai ser um compêndio da lei de Deus e daquilo que o povo precisava saber a respeito do que era mais fundamental para o momento que antecedia a entrada na terra prometida. Então, além de repetir os 10 mandamentos, faz exortações muito claras para que o povo obedeça à lei de Deus. E neste momento, no livro de Deuteronômio, tanto no capítulo 6, como, por exemplo, no capítulo 28, a gente vai ver com clareza sendo apresentado que tem consequências a obediência, como também tem consequências a desobediência. Então, por causa destes aspectos, de modo geral, se acredita que o que eles acharam foi o livro de Deuteronômio, porque ele faz um apanhado, é um livro que fala basicamente do ensino, é uma reunião do ensino daquilo que tinha sido apresentado dentro do Pentateuco, dentro da Torá, da lei apresentada ao povo por meio de Moisés. Não por um acaso, o livro de Deuteronômio é o livro mais citado por Jesus e pelos apóstolos, porque é o livro do ensino, é o livro que reúne as principais informações. Então acredita-se que foi o livro de Deuteronômio que eles acharam. E o texto diz assim ainda: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor,
E Uquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio a ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos do que dirige a obra, e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Vamos considerar como é consenso ou majoritário que eles tenham achado o livro de Deuteronômio. E vamos imaginar, eu queria que você abrisse lá em Deuteronômio, vamos ler o capítulo 22, não o livro, o capítulo todo. Eu quero que você abra lá em Deuteronômio e você observe por que eles ficaram, por que o rei e a sua corte, por que eles ficaram temerosos. E temer a Deus é parte daquilo que nós precisamos fazer, é parte do nosso culto. Temer a Deus, quando nos reconhecemos como pecadores diante de um Deus justo, santo, santo, santo. Precisamos temer a Deus. Inclusive a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, aquele que não teme a Deus é aquele que não é sábio. Não pode ter sabedoria se não teme a Deus. E por que precisamos temer a Deus? Porque sabemos quem Ele é e sabemos como Ele trata o desobediente. Então abra lá, por favor, em Deuteronômio, depois a gente volta, tá? Em Deuteronômio 28. Eu poderia abrir em Deuteronômio 6, mas eu peço que você abra lá em Deuteronômio 28. Eu não vou ler tudo, não é meu objetivo aqui. Mas a gente vai ver. Peço desculpas a vocês, porque minha garganta está muito ruim hoje, tá? E falando assim piora. Do versículo 1 ao versículo 14, é aquilo que vai estar relacionado às bênçãos. Ou seja, obedeça que você vai ser abençoado. Isso, irmão, irmã, você precisa entender que isso está associado à justiça de Deus. Quando a gente ouve lá, por exemplo, olho por olho, dente por dente, a gente acha isso uma abominação. Mas não é abominação, irmãos. Isso é a lei de Deus. Tem a ver com a ideia da reciprocidade. Isso tem a ver com o pacto das obras. Ou seja, obedeça. Se você desobedecer, você vai morrer. Lembra, não foi isso que Deus disse a Adão e Eva? E foi isso que Satanás disse a Eva? Não. Não é assim. Claro que você não vai morrer. Isso tem a ver com o pacto das obras. Isso tem a ver a desobediência de Adão e Eva, que Deus precisava cumprir a sua sentença, a morte, porque eles pecaram. E nós só somos livrados da morte porque há um pacto além do pacto da obra ou das obras, que é o pacto final da aliança. Da nova aliança, o pacto do sangue do Cordeiro de Deus, o pacto da graça, estabelecido por Cristo Jesus no Calvário, e que não suprime, não subtrai o pacto das obras. Por quê? Porque Cristo, Deus Pai, fez cumprir no Filho aquilo que foi dito lá no início. Aquele que pecar tem que morrer. E Cristo, de forma substitutiva, ele fica em nosso lugar para receber do Pai o juízo, a sentença, a condenação. Então perceba bem isso. Perceba bem. O pacto da graça, a nova aliança em Cristo Jesus, ele não elimina a justiça do pacto das obras. Ao contrário, faz cumprir em Cristo. Ok? Claro, Deus não é contraditório. Então, quando a gente vê aqui, e é isso que é o cerne do ensino de hoje, quando a gente vê aqui o início do capítulo 28 de Deuteronômio, eu espero que você já tenha aberto lá, o que você vai ver? As bênçãos para aqueles que obedecem. E isto continua tendo validade. Nós sabemos que nós não conseguimos ser obedientes na plenitude. E se nós desobedecermos em um só dos mandamentos, nós já receberíamos ou mereceríamos a morte. Então, nós não somos salvos por obedecermos à lei, mas nos esmeramos, somos salvos por Cristo, mas nos esmeramos para obedecer à lei porque já somos salvos.
e precisamos andar segundo a lei de Deus. Então, no versículo capítulo 28, de 1 a 14, são estabelecidas as promessas relacionadas à obediência. Mas perceba, a partir do versículo 15 de Deuteronômio 28, e supomos, acreditamos, que é isso que eles estão lendo. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, eu estou lendo Deuteronômio 28, 15, e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que seja destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra e a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com tísica, e a febre e a inflamação, e com calor ardente, e a secura, e como o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Ou seja, o juízo de Deus será materializado. E você precisa entender que isso são apenas emblemas da condenação ao inferno. Tudo isso que está descrito aqui, que está na contramão da bênção, que fala de prosperidade de uma terra fecunda, que também é um emblema, porque algo maior nos aguarda em Cristo Jesus, que é a vida eterna, a terra prometida, que é o novo céu e a nova terra em Cristo, o sábado, que é a presença de Cristo entre nós. E se tudo aquilo que está sendo prometido de bênção, ligado à obediência, é apenas um símbolo, toda esta maldição também é apenas um símbolo, porque aponta para algo maior, a condenação eterna, o inferno. A gente sabe, e a gente precisa entender o Antigo Testamento como um descortinar teológico, que as sombras vão apontando para aquilo que vai sendo revelado. Então todas essas maldições, por piores que elas possam parecer, doenças, falta de prosperidade na terra, fome, escassez, isso são apenas emblemas, sombras da condenação eterna, ligada à desobediência. Versículo 22. O Senhor, versículo 24. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti até que seja destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. A gente vai ver que, de alguma forma, isso vinha acontecendo inúmeras vezes com o povo de Israel. A gente vê isso lá, nos Juízes. E Deus sempre promovendo a graça, enviando um redentor, um juiz, para livrar o povo de Israel daquela situação. A gente viu isso várias vezes acontecendo na narrativa, sobretudo no Reino do Norte, até que eles perseveraram na desobediência, e Deus sendo longânimo, promovendo sempre uma fala de exortação para que houvesse arrependimento. Então, tudo isso que vai sendo descrito aqui em Deuteronômio 28, é isso que eles estão lendo. A lei de Deus. A lei de Deus, meu irmão, minha irmã, deveria nos fazer temer. Quando a gente olha esse texto de Deuteronômio, a gente deveria temer. A gente poderia associar isso com o que aconteceu, por exemplo, com Ananias e Safira, quando está havendo uma multidão de conversões e eles são mortos diante de várias pessoas. E isso é tornado público, com uma demonstração do juízo de Deus. Então, imagina lá o povo, vamos voltar lá para o texto, imagina lá,
é esse texto que eles estão lendo. E é isso que você está ouvindo nesta noite. Ontem eu fui pregar numa celebração do aniversário do nosso irmão Felipe, e eu trouxe a meditação em Efésios 2. E como começa Efésios 2? Falando acerca da condição natural do homem, que anda segundo o seu coração, segundo as paixões, segundo a vontade de Satanás. Ou seja, enfileirados, guiados pelo príncipe da potestade do ar. Como filhos da ira de Deus, o homem natural anda no sentido contrário a Deus, destinado ao inferno. A boa nova, o evangelho, só é boa nova porque existe uma informação de juízo antes. Qual é? O homem vai receber o juízo, a sentença, a condenação, a morte, a punição. Só há boa nova porque há uma informação dura, difícil, pouco agradável, aliás, nada agradável. Aquele que pecar vai morrer. E agora o povo, o rei e a corte, eles estão lendo isso. E é isso que é o ensino. Agora a gente vai ler a partir do versículo 11. O ensino do capítulo 22 do segundo livro dos Reis. A gente precisa ouvir a mensagem do Evangelho e constatar a primeira informação. Que um Deus santo, justo, está irado contra o homem desobediente. E a ira de Deus significa derramar a sua justiça em punição. E eles estão vendo isso. E eles estão apavorados. E a gente agora vai entender melhor o versículo 11 até o versículo 20. Diz assim o texto: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, e aí você já imagina comigo, o que nós lemos lá, rasgou as suas vestes. Esse rasgar as vestes é um sinal de arrependimento, de luto, de desespero, de humilhação diante de Deus, de temor. Rasgou as vestes. O que vai ser de nós? E é isso que você precisa, ao ouvir esta palavra, sentir no seu coração. O que vai ser de mim se eu continuar em desobediência, se eu não tenho Cristo? E se eu tenho Cristo, por que eu vou desprezar esta graça, continuar em pecado? É fazer reviver o sacrifício de Cristo, como Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça, por isso vou continuar eu vivendo em pecado? Então, o rei humilhou-se diante de temor, irmãos, diante dessa verdade descrita no livro de Deuteronômio. O que vai ser de nós? E aí, em meio a esta verdade encontrada na palavra, e eu quero abrir um parênteses, por isso que os pregadores atuais não pregam a palavra de Deus. Porque é uma palavra dura. É melhor pregar prosperidade, dizer que as pessoas vão ser curadas, e eu sempre faço questão de dizer que Deus cura, mas isso não é o evangelho. Dizer que as pessoas vão conseguir um emprego, e nós sabemos que Deus é que nos sustenta, cada um de nós. Anunciar autoajuda, ao invés de falar que nós somos miseráveis, necessitados da graça. Mensagens que inflam os egos quando deveriam nos levar ao arrependimento. Porque o evangelho é duro e ao mesmo tempo acolhedor, gracioso. Então o rei rasga as suas vestes, está humilhado diante de Deus, desesperado. Então você já entendeu a mensagem. E em meio a esta verdade, a resposta que Deus vai enviar por meio da profetisa Hulda é o evangelho. É a mensagem da graça. Perceba que você sempre vai identificar estes dois aspectos no evangelho. Você está perdido e em Cristo você tem salvação. Isso tem que estar presente sempre. O Jesus te ama sem dizer que você está condenado pelos seus próprios méritos por causa da sua culpa. É um Jesus que te ama sem sentido.
Jesus te ama porque ele morreu na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados. E é assim que a gente precisa ler o Antigo Testamento, compreendendo que o Evangelho está presente em toda a Bíblia, ou seja, a mensagem do juízo de Deus e da sua graça está descrito em toda a Bíblia. É a anunciação do Messias prometido. Então, ordenou o rei Ilquias, o sacerdote Aicão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, grande é o furor do Senhor. Precisamos temer a Deus, lembrando quem Ele é. E como este Deus age, como Deus trata com abominação o pecador e o pecado. Vamos lembrar sempre. Por que Ele está com medo? Porque Deus não vai condenar o pecado à morte. Deus vai condenar o pecador ao inferno. E você precisa ser lembrado disso. Muitas vezes a gente repete a informação: não, Deus ama o pecador e odeia o pecado. Deus ama em Cristo Jesus o pecador. Mas aquele que não está em Cristo vai ser condenado ao inferno. E expressões como esta, sem um complemento, sem um aprofundar teológico, leva muitas pessoas a achar que estamos diante de um Deus bonzinho. E quando eu falo um Deus bonzinho, é um Deus que não é justo, que não pune. E o Deus da Bíblia pune. Isso é grave, é sério. Então, eles ficaram apavorados. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. De nós está escrito. Então, houve uma consciência, o Espírito Santo fez com que eles compreendessem por meio da palavra. Por isso que não podemos nos afastar da palavra de Deus. E vamos lembrar que a palavra de Deus aqui neste tempo, ela é transmitida pelos oráculos dos profetas, e isso inclui algumas profetisas, pessoas que eram chamadas por Deus para falar a sua palavra. E a gente precisa lembrar que a Bíblia não está ainda fechado, o cânon nem do Antigo, e muito menos do Novo, obviamente, não está fechado ainda. Então Deus comunica, como está descrito lá em Hebreus 1, versículo 1, Deus comunica de várias maneiras. Por último, ele vai comunicar por meio do Filho, que é a revelação de tudo que fora revelado no Antigo e estaria sendo revelado no Novo. Estaria porque eu estou me referindo a Hebreus 1, 1 e 2. Tá bom? Então, se você quiser, depois você abra lá em Hebreus 1, 1 e 2. Hoje nós não precisamos mais procurar profetas, não precisamos mais procurar profetisas, não precisamos mais depender de visões, de sonhos, porque o que nos é reservado para sabermos está na palavra de Deus, as Escrituras. Mas, historicamente, como eu falei, isso está sendo descortinado, construído ainda, né? Então, então o sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Uda. É muito interessante o que está aqui relatado. Não se sabe quem é esta mulher, sabe-se que o que ela falou está de acordo com aquilo que o próprio Deus já havia falado. A gente pode voltar lá, por exemplo, no capítulo 21, e a gente vai ver que isso já tinha sido desígnios do Senhor. Também não há uma consulta aos profetas que são reconhecidos como Sofonias e Jeremias, não se sabe, porque não se sabe nada a respeito dela, mas sabe que Deus falou por meio dela. E profeta é aquele que proclama as palavras do Senhor, tá bom? Não é necessariamente alguém que tem visões, mas a palavra profeta ou o ato profético é o ato de falar segundo a vontade de Deus, as verdades de Deus. Coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e algumas vezes também, neste período, coisas que iriam acontecer. Ok? Então, não sabemos o porquê, mas fato é que Deus decidiu que ela seria porta-voz diante disso.
Safã e Asaías foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Haras, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém, a parte residencial, né? E ela lhes disse, assim diz o Senhor, que é uma expressão comum daqueles que eram usados por Deus para falar acerca da palavra de Deus. Por isso, e eu já falei isso em várias outras vezes, que Jesus não usa essa expressão como os profetas do Antigo Testamento, porque aqueles eram oráculos de Deus, aqueles eram instrumentos de Deus falando aos homens. Homens como os próprios profetas também eram. Mas Jesus não usa essa expressão porque é o próprio Deus encarnado falando diante do povo. Por isso que Jesus vai dizer, não assim diz o Senhor, mas em verdade vos digo. Jesus não fala assim diz o Senhor, mas essa expressão ali no grego, ela representa uma autoridade, uma autoridade única, singular, daquele que está falando. Por isso que muitas vezes ao falar assim, ele foi alvo de tentativas, Jesus, alvo de tentativas de apedrejamento, porque o povo reconhecia como ele falasse como se fosse o próprio Deus. Somado a isso, algumas vezes ele usa a expressão eu sou, que era uma expressão que o povo conhecia, obviamente, que era uma forma de Deus ser reconhecido e chamado. Então, esta autoridade só Jesus utiliza para falar, proclamar as palavras proféticas. Por isso que ele é o profeta sobre todos os profetas. Então assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores. Por que isso? Porque ele está cumprindo aquilo que ele disse. A sua justiça, a sua lei, a sua sentença diante da culpa. E aí a gente precisa lembrar do texto de Deuteronômio. Sobre seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. O que ela está dizendo é isso mesmo. O que está no livro é verdade de Deus. O que está no livro é o que vai acontecer. E aí o que vai ser descrito daqui por diante é a comunicação da graça. A gente sabe, e a gente vai continuar o estudo, já estamos terminando o segundo livro dos reis, que a dominação do Império Assírio já se deu sobre o reino do norte. E que um outro reino vai se levantar e vai se fortalecer e vai até mesmo dominar o Império Assírio e que vai ser poderoso e que vai, em dado momento, usurpar, dominar Judá. Mas pela fidelidade, pelo arrependimento, pela forma como se prostra diante de Deus, Judá, por meio de Josias, Deus vai poupá-lo por graça e misericórdia. Então você perceba a sentença e a graça. Isso é o Evangelho. Ao pecador a sentença, pela graça e misericórdia, a salvação. E o reino de Josias, que vai experimentar um período de abominação, vai ser um emblema do avivamento, o emblema da graça de Deus, que não exclui a sua justiça, a sua santidade, mas revela um Deus amoroso, que salva, que tem longanimidade diante de pecadores arrependidos. Essa é a mensagem. E se você parar para pensar, essa é a mensagem de sempre, desde que nós estamos estudando Gênesis. É a mensagem de domingo, é a mensagem de terça, é a mensagem de quinta. Não há novidade. É sempre a mesma mensagem, a velha história de um Deus justo que age em favor de pecadores perdidos. Versículo 18, e assim a gente termina o estudo. Porém, é o rei de Judá que nos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste. Entende? Não é o rasgar das vestes. A gente vai ver, por exemplo, que
que Saul faz isso. Saul faz isso. E embora Saul tenha rasgado as vestes, não se arrependeu. Então, o que o texto está falando não é de um ato externo, cerimonial, ritualístico. É aquilo que Davi vai escrever no Salmo 51. Se o Senhor quisesse holocausto, sacrifício, eu faria. Mas o Senhor quer corações contritos, arrependimento. O Senhor se alegra com obediência. Então, pelo que, versículo 20. Vou voltar ao 19, né? Voltar ao 19 e vou ler direto. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os teus moradores, que seriam para assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, ou seja, está falando de salvação. Reunir aos pais, quer dizer, tu és salvo. É isso que foi falado também na terça-feira, se você não assistiu o estudo, quando falou a respeito de Abraão, que ele foi reunido ao seu povo. São os pais, é o povo de Deus. Aqueles que mesmo que experimentam a morte física temporariamente, já passam a experimentar a presença abençoadora de Deus em Cristo Jesus. Mesmo que temporariamente mortos fisicamente, temos a certeza que somos parte integrante do povo de Deus e por ele seremos ressuscitados. Então, se você não viu isso, vai lá no vídeo de terça-feira que você verá. Pelo que eis que te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. E a gente vai ver, depois de Josias, que isso vai chegar em Judá. Sempre pela desobediência, sempre pelos méritos nossos, pecadores, obstinados, desobedientes, inimigos de Deus. Ninguém é condenado ao inferno injustamente. Estamos falando de um Deus justo. Então, levaram eles ao rei esta resposta. E assim, meu irmão, minha irmã, terminamos mais um tempo de estudo bíblico. Assim, nós fomos mais uma vez exortados por Deus para que a gente ouça este evangelho, para que a gente comunique este evangelho, o evangelho anunciado na Bíblia. O evangelho anunciado por João Batista. Arrependei-vos, convertei-vos dos vossos pecados. O evangelho proclamado por Jesus. Arrependei-vos, convertei-vos dos vossos pecados. O evangelho anunciado por Deus a Caim. Se você não fizer bem, não é claro que eu te aceitarei? Não é certo que eu te aceitarei? O evangelho que fala que o juízo de Deus nunca falha e que aquele que pecar morrerá. E que há uma única possibilidade de nós não vivermos eternamente mortos diante de Deus. A morte de Cristo Jesus, o Salvador. Que Deus te abençoe, que você entenda que a obediência não é para você conquistar algo, mas é parte do teu culto por aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã. Vamos orar, vou tomar a última porção de água. Que Deus abençoe muito a sua vida. Deus bendito, Pai de amor, muito obrigado, porque a tua verdade foi mais uma vez comunicada diante de nós. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de modo a te bendizer, a te cultuar, reconhecendo o que merecíamos, reconhecendo o que o Senhor fez em nosso favor. Faz de nós servos obedientes, não para reivindicarmos bênçãos, não para barganharmos diante do Senhor, porque não temos nenhuma possibilidade de fazer isso. É vã toda a tentativa de fazermos assim. Mas como parte do culto, faz-nos servos obedientes, que temem a tua justiça e a tua santidade. E ajuda-nos, Senhor, a sermos proclamadores da tua justiça,
da tua graça, da tua misericórdia, revelada de forma plena na pessoa de Cristo Jesus, o Rei da Glória. Faz-nos anunciadores do Evangelho. Abençoa-nos para que os nossos lábios não cessem de falar acerca de quem tu és e o que fizeste em favor de miseráveis pecadores como nós. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Sustenta-nos, é a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela tua companhia. Ore sempre por mim. Eu amo muito vocês. A tua presença, meu irmão, minha irmã, me alegra. Acredite, eu vou lá no chat depois para ver se você cumprimentou, se você deixou aí seu boa noite. Vou sempre. Este vídeo é gravado, por isso eu não respondi. Hoje, às 20 horas, nesta quinta-feira, eu estarei junto com a classe de novos membros da Igreja Evangélica Congregacional em Caxamorra. Por isso, não estou online com vocês. Mas louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo. Amo vocês, amo você.